caros. Eu sou o professor Rodolfo Cranenberg Hart, sou juiz tribunal, sou doutor em Direito, mestre em Direito, autor de algumas obras em Direito Processual Civil. Estou com vocês aqui na Verbo, na Maratona da Carreira Jurídica, para termos alguns encontros e falarmos sobre Direito Processual Civil, deixá-lo atualizado com algumas questões bem modernas, tá? E vamos começar trabalhando logo a respeito de um tema que é relevante, é atual, até por conta do julgamento que foi noticiado da ação direta de inconstitucionalidade número 5.914 de 2018. Foi uma ação direta proposta no Supremo Tribunal Federal. Ela foi ajuizada pelo Partido dos Trabalhadores e ela questionava a constitucionalidade de algumas normas do Código de Processo Civil, principalmente aquelas que permitem a ele, juiz, se valer de medidas executivas atípicas. Nós temos alguns artigos que falam dessa possibilidade no Código, como, por exemplo, o artigo 139, inciso 4. É o mais conhecido, tá? Foi um dos artigos expressamente impugnados nessa petição inicial, que narrava, por exemplo, trazia um viés mais garantista do direito processual civil, e não via com bons olhos o fortalecimento da autoridade pública, no caso, o juiz, argumentava que a execução deveria se pautar pela tipicidade e isso dá mais segurança ao jurisdicionado, e, ao mesmo tempo, que a execução é regida pelo princípio da patrimonialidade, o que indica que não é o corpo do devedor que vai responder para a obrigação, e sim o seu próprio patrimônio. E até narra algumas hipóteses, algumas situações que seriam visualizadas como um certo abuso se eventualmente o magistrado deferisse medida atípica, como, por exemplo, apreendendo a Carteira Nacional de Habilitação. Também foi dado como exemplo a proibição de concurso público. Imagina você estar com uma dívida no banco, o banco promove uma execução e o juiz determina uma medida atípica proibindo você de prestar o concurso público. É claro que essa última hipótese não tem como ser aceita, né? Afinal, o concurso público é universal e também a medida não é proporcional, não é adequada. Afinal, por esse mecanismo estaria impedindo a Fazenda Pública de contratar, né, os melhores agentes, a pessoa em tese super estudiosa, super capaz, mas não pode fazer concurso público, isso prejudica a coletividade e, ao mesmo tempo, também, se a pessoa é concursada, tem um bom salário, isso pode até ajudá-la a pagar a dívida de maneira mais rápida. Então, esse tipo de medida é completamente inadequado mesmo. Mas vale dizer, essa demanda foi julgada pelo Supremo Tribunal Federal em fevereiro de 2023, e tivemos várias manifestações. A AGU era pela constitucionalidade da norma, no caso, o MPF foi a favor da inconstitucionalidade, e o Supremo decidiu que, na verdade, tais normas são constitucionais. E se, de um lado, sim, é bom a tipicidade, ao mesmo tempo também o legislador não prevê todos os mecanismos eficientes para aquela determinada situação concreta. Então, seria ruim para o credor e para a sociedade que o magistrado não tivesse poderes para fazer valer o cumprimento de suas próprias decisões. Então, o Supremo entendeu pela constitucionalidade de tais normas, claro, e para o juiz definir medidas atípicas, são necessários alguns estándares, né, ou parâmetros para a concretização dessas normas. Normalmente, as decisões judiciais sobre medidas executivas atípicas prevêem, por exemplo, a necessidade do contraditório prévio. Esse contraditório prévio é justamente para municiar o juiz com melhores argumentos para que possa ter um mecanismo mais adequado ao caso concreto. Muitas vezes as decisões falam em subsidiariedade, ou seja, que primeiro devem ser tentados os meios executivos típicos, que eu já vou dar alguns exemplos para vocês, e somente em sentido negativo é que poderiam ser usadas as medidas atípicas. Ressalvo, tá, que isso é questionado por parte da doutrina. Nós temos, por exemplo, o professor Marcos Minami, que não vê a necessidade da subsidiariedade, por exemplo, quando o meio atípico é fixado por convenção processual. Então, é um exemplo que ele não acharia necessária essa subsidiariedade. Mas, prosseguindo, no que diz a esses parâmetros, uma fundamentação reforçada por parte do juiz, a proporcionalidade do meio executivo atípico, se ele é apto, em tese, para viabilizar o cumprimento daquela obrigação. Enfim, são algumas considerações que o juiz deve observar, alguns parâmetros,
no momento de deferir essas medidas executivas, tal como constou já em várias decisões da realidade, várias decisões já previam já esses parâmetros, e também como ficou constando na decisão dada pelo Supremo Tribunal Federal nessa ADI 5.941 de 2018. Mas estou falando então com vocês que o tema tem relevância, o tema é atual e, além disso, vamos trabalhar um pouco mais essas medidas executivas. Nós temos medidas executivas típicas, que são aquelas previstas em lei. Por exemplo, uma prisão civil do devedor de alimentos, uma medida típica. Nós temos a penhora, também uma medida executiva típica. No caso do devedor de alimentos, o desconto em folha de pagamento é mais um exemplo de medida executiva típica previsto no nosso ordenamento jurídico. Mas algumas normas também prevêem a possibilidade dele, juiz, criar uma medida executiva atípica. E o artigo 139, inciso 4, 139, inciso 4, até pontua que é possível essas medidas executivas atípicas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias. Então, entre os poderes do juiz que estão no artigo 139, temos a possibilidade de determinar todas, o artigo fala todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Tá? Então, é assim que está redigido esse dispositivo. E vamos tentar entender o que são essas medidas ali mencionadas, que podem ser atípicas. Tá? Por exemplo, uma apreensão do passaporte, já temos casos no judiciário autorizando isso, entre outras mais. Agora, nosso código, então, fala em medidas coercitivas. Medidas coercitivas, elas também são chamadas, são consideradas como execução indireta. Execução indireta ou medidas coercitivas. Quando o juiz fixa um mecanismo desse, um mecanismo coercitivo, o objetivo é estimular a vontade do devedor para que ele próprio cumpra a obrigação, por exemplo, constante no título executivo. Então, eu dou uma decisão, você está executando a decisão, e eu crio um meio executivo, coercitivo, com o intuito de estimular o devedor a cumprir a obrigação. Então, o foco do meio coercitivo, ele é a vontade do devedor. Que o devedor prefira cumprir a obrigação constante no título, por exemplo, do que ficar exposto a esse meio coercitivo. Então, é por isso que, caso a caso, tem que ser analisado qual seria o mais adequado no plano concreto. Vamos pegar um exemplo de meio coercitivo previsto em lei, a prisão civil do devedor de alimentos. Então, o credor dos alimentos executa o devedor e, dependendo, ele é citado, ele tem um prazo para justificar o pagamento ou a impossibilidade de fazê-lo, e o juiz tem a possibilidade de decretar sua prisão civil. É um meio coercitivo previsto na Constituição, previsto também no Código de Processo Civil. Mas tem que ser analisada as circunstâncias pessoais, elas têm que ser analisadas, porque se ficar demonstrado, bem comprovado nos autos, que o devedor não tem patrimônio, que o devedor não tem como fazer o pagamento daquela dívida, a prisão civil, mesmo sendo um meio coercitivo, não serve para nada. Ele não tem patrimônio, não tem dinheiro, não adianta ele ficar com receio de ser preso e acabar sendo preso, porque o dinheiro não vai aparecer e a dívida não vai ser paga. Nós temos orientação nesse sentido. A prisão civil do devedor de alimentos, que pode ser inicialmente um meio coercitivo, não necessariamente vai ser decretada se, por exemplo, ele, devedor dos alimentos, demonstrar, comprovar que realmente não tem patrimônio algum. Não seria a medida mais eficiente nesse caso, tá? Enfim, então dá um exemplo de meios coercitivos. Outro meio coercitivo largamente utilizado são as astrentes que são mencionadas no artigo 537 do Código de Processo Civil. Na realidade, nós temos vários dispositivos que falam das astrentes, mas o mais famoso é o artigo 537, e quanto a ele nós temos algumas dúvidas, tá? Vejam, astrentes. As astrentes, para compelir o devedor a cumprir a obrigação, ela normalmente é usada em obrigação de fazer, não fazer entrega de coisa. Mas nós poderíamos usar as astrentes também em relação à obrigação de pagar, porque para a obrigação de fazer, não fazer entrega de coisa, isso é pacífico. Nós podemos ter as astrentes fixadas pelo juiz, meio executivo típico. Mas e para uma obrigação de pagar? Para uma obrigação de pagar, nós temos um pequeno problema.
Se o devedor não cumpre uma obrigação de pagar, ele está devendo 100 mil. Se ele não paga 100 mil, provavelmente ele não vai ficar estimulado a cumprir a obrigação sob pena de aumentar o valor da dívida. Então, se ele já não paga 100 mil, ele não vai pagar 100 mil e mais o valor das astrentes, vamos dizer 10 mil reais. Então, não parece ser o meio mais eficiente. O juiz deveria tentar, para a obrigação de pagar, por exemplo, uma penhora online que é um meio executivo típico, está previsto no artigo 854. Se for, por exemplo, uma dívida de alimentos, tem um desconto em folha de pagamento, tem a possibilidade da prisão civil, parecem ser mais eficientes do que você colocar as frentes. Porém, gente, o artigo 139, inciso 4, ele diz bem no seu finalzinho, bem no final, cabe ao juiz determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias, ainda nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Então, muitos doutrinadores hoje defendem a possibilidade de astrente, mesmo em obrigação pecuniária, mas fazendo a ressalva. Isso porque o CPC permite, artigo 139, inciso 4, e, além disso, essa ressalva de que, desde que seja mais adequado para o caso concreto. Porque, de fato, se realmente o devedor não paga a obrigação principal de 100 mil, certamente não vai ficar estimulado para pagar uma nova obrigação pecuniária, agora decorrente das astrentes. Então, chama atenção quanto a esse aspecto aí. No que se refere às astrentes, a multa pode ser diária, pode ser semanal, pode ser mensal, à vontade. Muitas vezes o juiz coloca como diária. E outro ponto é se o juiz pode reduzir o valor da multa diária, porque é muito comum ser feito dessa forma. Às vezes tem uma obrigação de 100 mil que está sendo discutida nos autos, mas o valor das astrentes ultrapassa 100 mil, já está lá, 500 mil reais. Então, a dúvida agora é, tratando-se de prestação periódica, de astrente periódica, o juiz, se verificar que o valor ficou muito exacerbado, ele, juiz, pode reduzir o valor das astrentes, inclusive em caráter retroativo? Bem, alguns concordam com isso, outros não concordam. Temos um professor chamado Luiz Guilherme Marinoni, e ele diz que os meios executivos devem ser os mais eficientes. Se existe uma obrigação de 100 mil reais e temos uma multa diária de, por exemplo, 10 mil reais, se, por exemplo, já estamos com a multa em 300 mil e 500 mil e o devedor não está nem aí para cumprir a obrigação, isso revela uma ineficiência desse meio executivo denominado astrente, meio coercitivo. Então, nessa hipótese, diz o professor Luiz Guilherme Marinoni, o juiz poderia reduzir o valor das astrentes, inclusive em caráter retroativo, desde o momento em que ele, juiz, percebeu que essas astrentes não estavam servindo para estimular o devedor a cumprir a obrigação, e sim, estavam se traduzindo em uma forma de enriquecimento indevido do credor. Às vezes o credor quer mais e o devedor demora, ele está mais feliz com as astrentes acumulando do que, por exemplo, com o cumprimento da obrigação propriamente dito. Vale dizer que esse entendimento do professor Marinoni é aquele usado já há muitos e muitos anos, inclusive com orientação do STJ também, mesmo após a entrada em vigor do novo CPC. O STJ continua com esse entendimento. O juiz pode reduzir o valor das astrentes, inclusive em caráter retroativo. Agora, nem todos concordam com isso. Temos, por exemplo, o desembargador Alexandre Freitas Câmara, do TJ do Rio, e tem muitas obras publicadas dizendo que o valor das astrentes já integra o patrimônio do credor, que em relação à segurança jurídica, não poderia o juiz ficar mexendo no valor retroativamente, e ele cita, e outros autores que são contra a retroatividade do valor das astrentes, citam que atualmente o tema é regulado pelo artigo 537, parágrafo 1º do Código de Processo Civil, e pontua o seguinte: diz o artigo 537, parágrafo 1º, o juiz poderá, de ofício a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la caso verifique que, enfim, o artigo 537, parágrafo 1º, prevê tão somente a possibilidade de reduzir a multa vincenda, a que vai vencer ainda. Ele não está dizendo que pode reduzir a multa que já venceu. Então, aqueles que dizem que não é possível reduzir retroativamente, eles pugnam por uma interpretação literal do artigo 537, parágrafo 1º. Tá? Bem, então tem os dois entendimentos, mas a jurisprudência, inclusive o STJ, segue francamente o primeiro, pela possibilidade da redução retroativa das astrentes. E outro ponto também interessante
é que, para a fluência das astrentes, é necessário que haja uma intimação pessoal do próprio devedor, tal como pontua a súmula 410 do STJ. Então, o juiz vai fixar um prazo, olha, você tem 15 dias para cumprir sob pena de multa diária de R$ 1.000. Tem juiz até que limita, limitadas a 50 mil, para evitar essa discussão de pode ou não pode reduzir retroativamente. Mas é necessário intimar o devedor para que, a partir daí, tenha, se ele descumprir o prazo, aí sim poderia ter a fluência das astrentes. Então, temos a súmula 410 do STJ. Chama a atenção que essa súmula costuma ser invocada, costuma ser utilizada, mas tem tribunal que vem fazendo de forma contrária à súmula, aplicando o artigo 513 do Código de Processo Civil, ou seja, muitas vezes fazendo a intimação pelo diário oficial em nome do advogado. Bem, não é bem o que a súmula 410 estava querendo, porque era justamente o debate que gerou a sua criação já há alguns anos atrás. Então, eu dei como exemplo de vocês, agora retornando ao artigo 139, inciso 4, nós falamos sobre meios coercitivos. Dei como exemplo as astrentes, dei como exemplo a prisão civil do devedor de alimentos. Passamos agora para meios de subrogação. Meios de subrogação também são considerados, são chamados de execução direta. Já são mecanismos previstos em lei ou fixados pelo juiz de maneira típica, que tem como foco o resultado, ou seja, o cumprimento da obrigação. Enquanto os meios coercitivos estimulam a vontade do devedor, para ele preferir honrar a obrigação do que ficar exposto a esse mecanismo, os meios subrogatórios já permitem que um terceiro realize a conduta que o devedor está se abstendo. Então, por isso, é considerados como execução direta. Um terceiro faz aquilo que quem deveria fazer seria o próprio devedor. A penhora feita pelo oficial de justiça, a penhora feita pelo magistrado, se valendo do sistema cisbajude, são exemplos de meios subrogatórios. Então, em tese, um meio subrogatório ele tem uma chance de êxito maior do que um meio coercitivo. O meio coercitivo atua na vontade do devedor para ele honrar, mas pode ser que o devedor prefira não cumprir a obrigação. Já o meio subrogatório permite que um terceiro faça aquela conduta. Então, em tese, os meios subrogatórios são mais eficientes. Mas o nosso código também fala, nesse artigo 139, inciso 4, em meios indutivos e meios mandamentais. Meios indutivos, eles também são chamados hoje de sanções premiais. Meios indutivos ou sanções premiais é quando, por exemplo, o legislador ele dá um estímulo se o devedor cumprir a obrigação. Temos vários casos assim de sanções premiais ou meios indutivos decorrentes da própria lei. Podemos pensar, por exemplo, na ação monitória. O réu é citado na ação monitória e, se cumpre a obrigação em 15 dias, ele fica isento de custas e tem redução de 50% dos honorários advocatícios. Em uma execução de título extrajudicial, de obrigação de pagar, o executado é citado para fazer o pagamento em 3 dias. Se fizer, ele também tem redução dos honorários de 50%. Então, sempre que a lei estiver dando algum estímulo para o devedor cumprir, nós temos um meio indutivo. Tá? A questão é porque o CPC diz que o juiz pode fazer o meio indutivo, mas há discussão quanto a isso. Uma coisa é a lei prever, outra coisa é o juiz, porque não poderia, né, fazer caridade com o chapéu alheio. Imagina, eu viro para o devedor, eu sou o juiz, a dívida é 100 mil, se você pagar à vista, eu aceito você pagar 80. Aí o credor, mas excelência, mas eu que sou o credor, não, mas eu estou fazendo um meio indutivo. Olha, a dívida é 100 mil, você pode pagar em 10 parcelas de R$ 10.000. Excelência, mas eu que tenho que falar. Doutor, eu estou fazendo o meio indutivo. Então, quando o meio indutivo é previsto em lei, ele é típico, não há dúvida nenhuma. Agora, há discussão se o juiz poderia, ele, juiz, criar um meio indutivo. Ele pode, às vezes, fazer uma audiência de conciliação e mediação especial. Ele pode, no caso da conciliação, mostrar vantagens e desvantagens, mas ele propõe um acordo goela dentro, então é essa que é a discussão. E, para finalizar, o nosso CPC fala também em meios mandamentais. Meios mandamentais são aqueles que, se o demandado descumpre a obrigação fixada pelo juiz, ele está cometendo crime, e ele poderia ser preso. Então, aqueles que defendem a classificação de medidas mandamentais são justamente as que, caso não haja cumprimento, o demandado está cometendo crime.
ele pode ser preso. O grande problema é que descumprimento de decisão judicial é uma frequente, tá? É muito comum. O fato de ser promovida um cumprimento de sentença, uma execução de título judicial, é nítido indicativo de que é porque a sentença não foi respeitada, não foi cumprida. Então, por que alguns descumprimentos geram crime e outros descumprimentos não geram? A questão não é velar pela isonomia, mas porque de um caso o cara vai preso, no outro caso não vai. Então, em conclusão, na doutrina, muitos negam, apesar do Código falar, muitos negam a existência de medidas mandamentais. Por exemplo, hoje talvez seja a maior autoridade quanto a meios executivos no Brasil, o professor Marcos Minami. Marcos Minami, a tese dele de doutorado foi sobre meios executivos, ele também coordenou publicações sobre esse assunto. Ele é um que defende que não existe meio mandamental por falta de critérios. Por que em alguns casos é crime, em outros casos não é? Mas, enfim, eu quis apresentar para vocês, nesse primeiro encontro, tema relevante, tema atual, os meios executivos, tanto típicos como atípicos, e falar da decisão do Supremo nos autos da ADI 5941/2018. É isso aí, meus caros. Eu sou o professor Rodolfo Hartmann. Até o próximo encontro. Valeu.